Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e agora a gente vai iniciar a segunda parte da reunião clínica com a doutora Camila Tomazini, nossa hematologista, que é interpretando os resultados nas principais hemoparasitoses em cães e gatos. Obrigada pela presença novamente e boa reunião para todo mundo. Bom, então, complementando o assunto de que demos início nessa semana, né, falando sobre as ferramentas diagnósticas de sorologia e biologia molecular, né, o PCR, nas principais hemoparasitoses, a gente começou com uma ideia de um fundamento, para ter uma ideia geral de como utilizar essas ferramentas. E hoje a gente vai falar um pouco mais aprofundado e com um pouco mais de calma para cada uma das principais hemoparasitoses, que a gente vai ver que tem muitas e uma grande variedade, então a gente poderia aqui ficar um bom tempo conversando sobre isso. Então o que eu estou trazendo aqui para a gente são as principais variações que a gente vai encontrar, tanto nos diagnósticos, né, na sorologia e na biologia molecular, nas diferentes fases das hemoparasitoses. E vale lembrar que como nosso principal desafio quando a gente pensa em hemoparasitose, principalmente o processo imunomediado que ela causa nos nossos pacientes, e muitas vezes esse paciente acaba perdendo ali o controle dessa resposta imunológica, e aí sim a gente acaba tendo como um efeito cascata desse processo de hemoparasitose, tá bem? Então vamos lá. Então a gente vai começar por uma que está frequentemente na nossa rotina, né, e que a gente tem aí a nossa grande dúvida com relação à sorologia, porque a gente acaba utilizando de uma forma bem corriqueira a utilização da titulação, né, para erliquiose. Então uma das coisas a gente vai entender quais são os tipos de erlíquia e como que ela vai responder para a gente nas diferentes fases. Então a gente tem que pensar que a gente tem diferentes tipos de erliquiose que vão infectar diferentes tipos de células dentro do organismo. A principal que a gente tem é a Ehrlichia canis, que ela vai estar ali principalmente nas mononucleares. Então quando a gente pensa em não só encontrar, mas como diagnosticar pensando em encontrar na biologia molecular e diagnosticar a erliquiose, vai estar intimamente ligado à presença circulante dessas células mononucleares, né? Então isso vai ser diretamente também dependente dessas células circulantes. Outra erliquiose que também a gente tem que considerar está relacionada nas granulocitotrópicas, que são relacionadas com a infecção de neutrófilos ou células segmentadas, tá bom? Então, quando a gente pensa tanto no diagnóstico ou pensando agora numa conversão de sorologia, que a gente acaba utilizando a titulação de forma bastante corriqueira, porque ela é rápida, ela acaba saindo no mesmo dia ou até no máximo 48 horas, em contrapartida com o PCR, que demora um pouco mais de tempo. Então, se a gente pensar em estudos que a gente... É claro, esses dados que eu estou trazendo, eles são a partir de um momento em que que são estudos que são feitos de forma experimental, que a gente consegue saber o momento em que foi inoculado e o tempo decorrente após essa inoculação ou essa infecção. Na nossa rotina, tem aí o desafio de não saber exatamente qual é o momento que foi esse processo de inoculação. Mas, em via de regra, de 4 a 7 dias após a inoculação, inicia-se aquele primeiro pico de produção de imunoglobulina que a gente conversou na aula anterior, que começa ali pela IgM. Ela é a primeira, ou IgM, e também por IgA, mas a gente acaba fazendo os testes utilizando IgM.
Então, o IgM vai ser o primeiro pico inicial e só a partir do quase o dobro do tempo, ou 15 dias após, inicia-se a produção e o estabelecimento de imunoglobulinas do tipo IgG, tá? A partir desse início, desse pico, após a inoculação, a gente vai ter, é claro, tem um crescimento exponencial, não sei se vocês conseguem ver aqui comigo a minha seta, tem um crescimento exponencial, e nesse momento, o que pode acontecer? Ou o animal vai apresentar uma clínica e vai entrar para a fase aguda, né? Ou ele vai... Animais que são imunocompetentes, eles podem sim debelar e eliminar o agente infeccioso. Porém, uma vez que ele debelou o agente ou o antígeno, isso quer dizer que ainda assim ele vai ter a presença dessa soroconversão, né? Então ainda vai ter altos títulos de IgG presentes e que ao longo do tempo vai caindo. Qual que é o desafio? O desafio é a partir desse momento, né? Porque muitas vezes essa manutenção de IgG, ela pode permanecer por meses e ela não necessariamente vai nos indicar que o animal está livre do antígeno, porque muitas vezes, ao entrar também numa fase subclínica, ou seja, esse antígeno ou a erliquiose está incubada, você vai ter a manutenção da produção de imunoglobulina, de IgG, pode até ter a queda, né, tempos depois, porém isso não, se a gente ficar utilizando apenas a sorologia como um padrão para a gente, se esse animal continua como um portador, ou se está na fase subclínica ou não, o IgG, ou a titulação não é um bom indicativo para a gente, tá? Da mesma forma que ela indica que houve infecção, que foi no passado, né? Ou se ela debelou. Então, a presença houve o contato. Quando que ela nos serve para a gente utilizar para o nosso paciente? Se a gente pega nessa fase, principalmente aqui, né? Se a gente está na dúvida, será que a minha titulação deu positivo? Geralmente as nossas dúvidas são com relação a 1/80, né? Então, se deu titulação positiva, 1/80, ou um pouco mais, 1/160, será que minha titulação positiva, ela me indica que é um contato ou é um processo ativo da infecção, tá? Então, isso é o que uma forma da gente utilizar, acompanhar a cada 2, 3 semanas e ver se a gente pega um crescimento exponencial de titulação, tá? Ou seja, tem que estar num crescimento bastante ativo, uma nuance acentuada para que a gente possa considerar que é um processo ativo, tá bom? Entramos com tratamento, a gente vai segurar um pouco essa produção, né? Porque a gente está removendo os antígenos. A tendência é estabelecer e até cair. Qual que vai ser, deixa eu ver no próximo, qual que vai ser o nosso desafio? O desafio é que a erliquiose a gente tem de forma mais bem esclarecida, mas isso a gente vai perceber que permeia todas as hemoparasitoses, né? No sentido que as hemoparasitoses elas acabam tendo diferentes fases e principalmente aonde está o nosso desafio é essa fase subclínica, né? Então, se a gente pensar para a erliquiose, ela demora, uma vez que ela teve contato, ele vai demorar de 2 a 4 semanas para apresentar ou ficar presente aí. Esse é um período em que o animal se apresenta numa fase aguda, por isso aí o período de tratamento que acaba sendo um pouco longo, né? É um período em que existe sim a produção de anticorpos altos, então existe uma produção, né? E principalmente aí a gente vai pegar principalmente a IgG nesse período de fase mais aguda, a IgM é um pouco mais precoce, né? Mas a gente pode pegar se a gente fizesse a IgG e IgM concomitante.
E uma das coisas é que pra gente, pensando em biologia molecular, ela tem uma presença da parasitemia de forma circulante, tá bom? Então é possível sim, se esse animal não sofreu tratamento ou se ele não teve, se a amostra foi coletada adequadamente, armazenada de forma adequada e não tiver, aí a questão da parte diagnóstica do laboratório, sendo um laboratório de confiança, é grande chance de que a gente pegue, de fato, um resultado que positivo seja positivo e o negativo, tá bom? O desafio vai ser aqui, aonde essa fase subclínica, deixa eu ver aqui, essa fase subclínica, ela pode, uma vez que o animal passou por essa fase aguda, ele é imunocompetente, ele elimina o antígeno, eliminou o parasita. Qual vai ser o nosso desafio? Subsequente a esse período mesmo de eliminação, ele pode ter a presença de anticorpos altos. Não vai ter a parasitemia presente, então isso já nos ajuda. Porém, se o animal não conseguiu debelar de forma eficaz, se o nosso tratamento não foi eficiente, e lembrando que o nosso tratamento também depende muito da forma e do manejo com que o tutor consegue lidar com o animal, né? Então a gente sabe que tem muitos desafios também nesse manejo e nesse processo de medicação. Muitas vezes nosso paciente tem muitas medicações concomitantes, e aí vale a nossa investigação no sentido de se o animal foi tratado adequadamente, porque uma vez que o animal não foi tratado ou foi tratado, mas não de forma tão adequada, ele pode entrar nessa fase subclínica, que vai mimetizar como se ele não tivesse doente e que vai ter ausência de parasitemia, então a gente não vai pegar o PCR positivo, os anticorpos ainda podem estar altos e não vão estar naquela condição anterior que a gente conversou, porque ele não vai estar numa faixa exponencial. Esse antígeno vai estar incubado, alojado em algum local, geralmente baço ou medula, e a gente vai falar a importância delas depois. Então a gente não vai pegar nessa fase exponencial, a gente vai pegar numa fase de manutenção até declínio. Então às vezes está inclusive zerado, né, de titulação. E aí, um animal que não tem clínica, ele vai, na verdade, ser um portador. Ele vai passar aí e aí ele vai precisar de um desafio para que esse antígeno retome e cause uma fase que seja ou aguda, ou se esse animal não conseguir, não ter uma imunocompetência adequada, ele pode entrar numa fase crônica, que aí é um grande desafio para a gente, porque considerando que o animal, quando entra numa fase crônica, quando chega para a gente, ele já está numa tendência ou de uma bicitopenia ou de uma pancitopenia. E normalmente esses animais eles vão estar com ausência de anticorpos, e isso principalmente relacionado, se a gente pensar que a produção de anticorpos está ali relacionado à quantidade de linfócito, e se a gente encontra um animal com uma pancitopenia, existe uma dificuldade nessa produção, né? E até uma dificuldade ainda maior de uma resposta imunológica desse nosso paciente. E aí o anticorpo nessa fase não funciona muito bem. Já pensando na biologia molecular, vai variar. Então essa parasitemia ela pode estar presente, mas pensando na quantidade de células circulantes, dependendo da gravidade do nosso paciente, a gente vai encontrar apenas em locais onde ela fica mais bem alojada, e seria ou em questão de medula, ou mesmo um grande aliado aí, que tem a predileção, assim, entre todas as hemoparasitoses, é o baço. Então aí fica até uma questão da gente pensar, e que a gente pouco utiliza, né? Essa avaliação de hemoparasitas e desses vetores em material esplênico. E é claro que quando a gente pensa em coletar medula, eu também acho que é uma ótima
uma ótimo tipo de amostra para a gente avaliar, porque inclusive a gente consegue não só fazer a mensuração da presença dos vetores, como também uma avaliação morfológica e citológica da medula, o que também nos dá uma grande quantidade de dados relacionados, inclusive, à correlação com o sangue periférico, né? Então, como está essa questão dessa produção, se está hipoplásica ou não, se tem um processo mais imunomediado bem ativo aí, tá bom? Bom, eu vou seguindo e aí, se tiverem dúvidas, a gente pode ver no final, que acho que fica mais fácil, como nós fizemos. Bom, eu trouxe também o anaplasma. O anaplasma tá aí, ele por muito tempo, dentre a família do anaplasma também era considerado como da família da Ehrlichia, né? Então tem aí uma proximidade. A gente costuma não dar muita importância para eles, né? Mas eles têm uma importância principal, principalmente quando a gente pensa na gravidade que está relacionado com quando a gente tem principalmente hemoparasitas associados, né? Ou co-infecções. Por quê? A gente tem aqui, eu trouxe pra gente o Anaplasma platis, ele é altamente disseminado também. Ele é um hemoparasita que ele vai acabar infectando plaquetas, né? Então é onde acontece a própria replicação desse hemoparasita. E aí o que ele vai nos causar? Ele vai causar uma trombocitopenia cíclica, ou seja, cada 1-2 semanas aparece uma trombocitopenia. Que às vezes a gente pega, às vezes a gente não pega e não necessariamente a gente consegue... a gente fica na dúvida se é da amostra ou se geralmente está com agregados plaquetários, né? E tem todo um processo imunomediado contra essas plaquetas. E o que nos vai chamar mais atenção e por que a importância do Anaplasma platis? Porque ele vai nos causar trombocitopenias bastante acentuadas, principalmente no período de parasitemia. E aí, qual que é o desafio? O desafio é a presença dessa parasitemia, porque eu trouxe aqui, se a gente olhar aqui no gráfico, o pico de parasitemia pós-inoculação de um Anaplasma platis, ele vai ser em torno de 8 a 15 dias, tá? Isso é o pico de parasitemia. E, inclusive, a parasitemia vai ser cíclica, porque está, de algum modo, relacionado à presença dessa ciclicidade do número de plaquetas circulantes. Então, diagnosticar Anaplasma platis na circulação, muitas vezes pode ser um desafio. E aí a gente vai, de algum modo, a gente vai vendo que a gente não consegue necessariamente fazer uma mensuração, seja de titulação ou seja de PCR, pensando, né, a gente pode pensar, acho que a gente poderia extrapolar, inclusive para hemoparasitas no geral, de uma forma pontual. Então, se a gente faz uma análise única, isso nos dá pouco resultado, né? Nos dá pouco condição diagnóstica e, inclusive, prognóstica para o nosso paciente. Então, o ideal seria a gente escolher momentos adequados e fazer de forma mais repetida e seriada essas ferramentas diagnósticas, tá bem? Acaba que... a gente acaba utilizando também, a gente também faz a sorologia de anaplasma, é mais difícil a gente fazer a sorologia quantitativa, né? A gente acaba usando mais a qualitativa e lembrar que ela faz reação cruzada também com outros tipos de anaplasma, que a gente vai falar mais a seguir. Lembrar aqui, e aí qual que vai ser o desafio? É aquele que a gente, como... O anaplasma, ele acaba estando presente e a sua replicação é dentro da plaqueta, acaba que com essa ciclicidade, uma vez que ele também está infectando essas plaquetas, o próprio sistema imunológico do paciente vai acabar provocando um processo imunomediado contra as próprias plaquetas do organismo e a remoção acentuada. Por isso que
uma trombocitopenia acentuada e muitas vezes acaba estando relacionado a um grande distúrbio de sangramento com esses pacientes. Se a gente pensar que o sistema imunológico do animal, o processo imunomediado está ativo contra as plaquetas, a função dela não só pelos valores, mas também, principalmente, pelo seu processo de perda de função ou disfunção dessas plaquetas, acaba tendo uma diátese hemorrágica ou distúrbios hemorrágicos de forma mais acentuada e acaba agravando o quadro, né? Então, o anaplasma por si sozinho, se tivesse isolado, ele causaria essas trombocitopenias cíclicas, mas acho que a grande questão dele é quando a gente usa concomitante, infecções concomitantes. E muito se fala de que dificilmente, mesmo pós-tratamento, a gente consegue remover completamente o anaplasma platis, sendo que ele fica alojado de forma incubado nos vasos esplênicos ou acaba sendo no baço de maior intensidade, tá bom? A questão é que ele vai acabar surgindo principalmente quando o animal tem algum desafio ou alguma questão imunológica, uma debilidade imunológica. E aí a gente tem também os anaplasmas de tropismo por neutrófilo, então a gente tem aí o anaplasma fagocitófilo. Ele tem assim uma clínica mais branda, ele é pouco patogênico, a maior importância dele vai ser quando a gente tiver uma relação tanto com outras infecções, ou o que pode acontecer por ele infectar neutrófilo, e neutrófilo ser a principal linha de defesa, a defesa primária assim, do organismo, ele acaba causando ou predispondo o nosso paciente a infecções secundárias. Então acaba que a maior probabilidade de óbito de um paciente com um anaplasma fagocitófilo é por infecções secundárias e não por ele mesmo, tá? Apesar dele ser o agente causador da imunossupressão do paciente. Existe uma alta prevalência dos animais, isso no mundo, de que são soropositivos, tá? Ele tem um período longo de incubação, então ele demora de 1 a 3 semanas para apresentar alguma clínica. E uma das coisas é que no caso dele, o PCR ele é mais precoce, por exemplo, do que a sorologia, que a gente tem principalmente para utilizar em testes rápidos, né, para a gente mensurar a soroconversão de anaplasma ou anaplasmose. Então, até no próprio 4DX, que a gente utiliza bastante, a gente não consegue diferenciar o anaplasma fagocitófilo ou o anaplasma platis, tá? E aí que vem, por exemplo, para nos ajudar a ferramenta da biologia molecular, quando a gente pensa em não só fazer o PCR de forma pensando em gênero, mas também pensando em espécie, para a gente saber qual é o grau da patogenicidade desse antígeno que a gente está lidando, tá bom? E também lembrar que esse anaplasma em específico, ele tem uma importância na saúde pública, porque é zoonótico, tá? Não apresenta grandes também patogenias no ser humano, mas é um que é possível a transmissão. Certo. Agora, então, partindo para a babesiose, a gente vai falar de algumas espécies importantes. Eu, particularmente, é a que eu mais tenho, é a mais temida por mim, assim, porque eu acho que a gente deveria dar mais importância para ela, né? A gente tem, claro, a gente tem com maior facilidade ali de rotina a titulação para Ehrlichia canis, porém a descompensação sistêmica que a babesiose causa, ela acaba sendo muito mais grave e aguda, e os casos de nossos pacientes acabam sendo muito mais severos nesse caso, né? Porque ele tem um quadro bastante agudo, que é um pouco
Não que na erliquiose não aconteça, porque a gente pode também estar ali muitas vezes lidando com uma anemia hemolítica imunomediada que pode ser causada por erlíquia, mas a gente, mesmo no consenso de diagnósticos de anemia hemolítica, a gente vê que a maior prevalência está em babesiose, tanto porque ela acaba sendo um parasita intra-eritrocitário. Então, o local de replicação dela é dentro da própria hemácia, né? Então, acaba que ela acaba provocando um processo imunomediado de destruição intravascular, extravascular, e aí ela vai acabar causando um processo hemofagocítico, imunológico especializado, né, com produção de anticorpos, e aí acho que o maior desafio é todo o processo imunomediado que ela causa, podendo até causar falência sistêmica de órgãos, né, então isso acaba sendo um pouco mais agressivo. Quando a gente pensa, principalmente, eu vou colocar aqui Babesia canis, existe várias subespécies, tá? Mas a Babesia canis, ela representa aí as grandes babésias, né? Então, é a que a gente tem mais frequente aqui. E acaba que o que a gente quando a gente acaba... O PCR é uma boa ferramenta pra gente, porque acaba que ela, apesar dela ter fases agudas, fases crônicas, geralmente a gente está lidando ali com ela com as fases agudas, que são mais de emergência, assim. E nesse período, a titulação ela vem bastante a ajudar, e quando a gente pensa em altos títulos, são altos títulos mesmo, tá? Então, hoje eu sei que a gente utiliza muitas vezes um valor de titulação um pouco mais baixo, mas na literatura eles recomendam que quando está em fases agudas mesmo, a gente vê uma soroconversão para cima de 1/160, 1/320. Acaba que na babesiose de rotina a gente acaba utilizando mais o qualitativo, né? Reagente ou não reagente. Então isso já nos indica que está com uma soroconversão ou com títulos altos. Então isso pra gente já nos indica um contato importante, tá? E por isso que aí, no caso da babesiose, é importante quando a gente tem a opção de fazer IgM e IgG, tá? Porque é o que a gente acaba fazendo, porque ainda assim, mesmo quando o animal já debelou a infecção ou pós-tratamento, ele pode ter a presença de IgG em altos níveis, tá bom? Então, mesmo sem a fase clínica aguda desse agente infeccioso, tá bom? Ele também demora, então, só que assim, a gente pensa na fase aguda, é o período que a gente vai ter de forma mais intensa a clínica, né? Mas ainda assim, o paciente vai estar ali um longo período com incubação, até conseguir um processo de soroconversão, tá? E aí pode demorar aí até quase um mês após a infecção essa soroconversão. Então vai casar muitas vezes a fase mais crítica com a fase de títulos mais altos, tá bom? Quando a gente pensa em Babesia gibsoni, eu coloquei aqui como uma representante das pequenas babésias, tá? Então, ela tem a sua patogenicidade, ela é muito parecida com Babesia canis, porém, ela não causa um grande distúrbio imunológico como a Babesia canis, tá? Ainda assim, qual que é o interessante da gente saber se a gente está lidando com uma gibsoni? Porque pensando em pequenas babésias, elas são muito mais resistentes ao tratamento. Então, a gente até consegue ali imunossuprimir, segurar o processo de destruição, o sistema hemofagocítico. A questão é como a gente elimina esse agente infeccioso. Então, hoje já se discute, inclusive, não só com Babesia gibsoni, mas com Babesia canis, se existe de fato uma plena remoção desse agente infeccioso, tá bom?
Eu trouxe aqui pra gente a Rangelia, Rangeliose. A gente tem, na verdade, principalmente aí lidando com... Ela mimetiza um pouco a sintomatologia clínica da babesiose, tá? E pensando... Só que com menos intensidade patogênica, tá? Ainda assim, muitas vezes a gente está lidando com uma rangeliose e tá, por questão de não ter acesso ao diagnóstico, ou tipo de amostra, ou, por exemplo, o que a gente acaba negligenciando a rangeliose, né? Acaba que a gente esquece de que também, às vezes a gente tem todo um painel negativo de Babésia, Ehrlichia, Anaplasma, e a gente não testou para a Rangelia. É claro que ela tem uma crescente, mas ela é presente aqui no Brasil, é algo que a gente não pode esquecer, tá bom? E aí a gente vai acabar, principalmente lidando com ela, pensando no uso da ferramenta da biologia molecular, tá? Ela também vai ter um ciclo muito parecido, ela também pode ficar presente ali num período de incubação, presente baço principalmente, quando a gente pensa em hemoparasitas, mas a medula também é o local de escolha, tá? E aí, mesmo o animal, quando pós-infecção, ele vai demorar bastante para apresentar um pico de parasitemia. Né? Então, quando a gente pensa, o PCR é a melhor opção e acho que é uma das únicas que a gente tem nesse aspecto, né? Com relação à rangeliose. Pensando também em outras condições, e aqui a gente tem o micoplasma, né? Ele tem maior relevância e principalmente em felinos, porém em cães também tem. Então a gente vai lidar aí pensando na família. A gente tem uma grande variedade, né? Quando a gente pensa em Mycoplasma emocanis, a micoplasmose em si, ela é muito difícil da gente remover do nosso paciente. Existem trabalhos que indicam que mesmo um animal que imunocompetente, não apresenta mais clínica, se a gente procurar em vasos esplênicos ou se a gente procurar bem, a gente vai encontrar. Então, na verdade, os dois, tanto o cão como o gato, eles podem ser portadores vitalícios, inclusive, né? Eles falam de meses a anos, ou às vezes, dependendo, vai durar a vidinha deles todas. Pensando em Hemocanis, ele não nos apresenta uma patogenia tão importante em animais que não são esplenectomizados. Então, o Mycoplasma emocanis ele vai ter maior relevância em cães que apresentam, que passaram, né, ou que sofreram a esplenectomia. Por quê? O Mycoplasma, como ele fica alojado no baço, em cães ele acaba ficando ali e não tem grandes manifestações. Porém, uma vez que a gente remove o local de incubação desse agente infeccioso em cão, ele começa a ficar numa parasitemia ou ficar circulante, e aí é onde que pode acontecer quadros de anemia hemolítica pós-remoção esplênica, né? Então é o momento mais crucial onde que a micoplasmose em cães vai causar, são nesses animais que não têm o baço para manter ali incubado esse agente infeccioso. Que já nos felinos, o Mycoplasma haemophilus, ele tem uma grande patogenia, ele acaba causando um processo hemolítico, imunomediado e destrutivo, né? A gente acaba dando mais importância para a anemia, mas existe também ali um processo
associado, que a gente sabe que tem uma trombocitopenia também, a gente quase não dá muita importância para trombocito em felinos, né? Até porque a gente tem uma complicação de mensurar, mas ela acaba causando um quadro muito, muito, muito agudo, muito patogênico, em que o processo hemolítico acaba sendo de grande gravidade, e muitas vezes a gente está lidando com situações em que o nosso paciente a gente tem poucos dias para fazer o manejo, né? Para o diagnóstico é um desafio, deixa eu ver aqui se eu tenho. Para o diagnóstico é um desafio, principalmente porque ele tem uma parasitemia cíclica, né? Então ele não fica ali circulante o tempo todo. Mesmo na sua fase aguda, naquele momento em que a gente está com um quadro clínico bastante acentuado, então mesmo nessa fase ele ainda apresenta uma parasitemia cíclica. Então o fato da gente dizer que um resultado negativo, isso não nos indica que ele não apresenta, né? A gente acaba indo mais pelo processo mesmo de clínica. Se a gente for pensar em sorologia, pensando em sorologia, a gente teria ali um período de soroconversão anterior ao período de parasitemia. Então, se fosse para escolher nesse caso, a gente escolheria a sorologia do que o PCR. Acaba que a gente acaba mesmo tendo disponível com maior facilidade o PCR, né? Então, sabendo que aí pode ficar incubado e que existem fases crônicas da micoplasmose e que é bastante difícil a remoção. E aí, para a gente mesmo confirmar se o nosso paciente, mesmo não relacionado com FIV ou FeLV positivo, se a gente quer saber se o nosso paciente está de fato livre desses antígenos, a gente teria que fazer mesmo um PCR, e aí principalmente do baço, tá bom? Porque é o local de escolha dele de incubação. Lembrar que existem outros agentes, eu vou voltar aqui, que também fazem parte dessa grande família, né? Eles vêm com maior força de trabalhos, assim, porém eles não têm a mesma patogenicidade do que o Mycoplasma haemophilus, mas aí muitas vezes nos dá um resultado negativo e a gente está lidando com algum outro tipo de Mycoplasma hemotrópico, tá? Todos esses eles têm predileção às células sanguíneas. Lembrando que existem outros tipos de micoplasma com predileção para outros tipos celulares que não sanguíneos, tá bom? E aí uma das grandes questões que a gente tem porque a gente acaba utilizando de forma mais prática, e eu acho que tem que ser uma forma de triagem, a utilização dessas ferramentas, tanto de biologia molecular, principalmente em questão de biologia molecular, utilizando o sangue periférico, né? E aí a gente já passando por todas esses principais hemoparasitas, a gente percebe que o quanto é desafiador a gente saber se o nosso resultado negativo é negativo. O positivo, geralmente, pensando em biologia molecular, ele está nos indicando que existe a presença, sim, né? E aí a gente tem que tentar identificar se o nosso paciente ele está necessariamente doente, né? Ou se aquilo é um achado, porque isso também a gente vai ver que muitos hemoparasitas, por serem endêmicos, eles estão ali de forma praticamente simbiótica ali com os pacientes, e o grande desafio é quando tem uma perda de imunidade, uma perda do controle e a presença da clínica, né?
Então, claro, se a gente pensar o que é preconizado para que seja feito para a gente se certificar que eliminou, fazer a dosagem ou a mensuração PCR de órgãos onde esses hemoparasitas podem ficar alojados em períodos de fases subclínicas, né? Ou que a gente não tem ali o animal tá bem, porém ele tá ali como um portador, né? Então seria a medula óssea, e aí é o que eu comentei anteriormente, uma das coisas que eu acho que é a grande vantagem da medula óssea é que uma vez que você coletou, ela é prática, ela não tem nenhum risco, né? É uma sedação tranquila. Eu particularmente eu gosto da coleta no úmero, tá? Onde vem maior quantidade de material medular para citologia, para mielograma, porque aí a gente consegue avaliar também essa citologia para ver muitas vezes junto com esses hemoparasitas, não necessariamente se alguém vai olhar só a citologia medular, a gente vê que tem uma quantidade acentuada de plasmócito, então tem uma resposta imunológica ali, né? E não necessariamente a gente visualmente vai encontrar o parasita ou o antígeno, mas a gente pode pegar e mandar esse material, esse sangue medular para painel vetores, né? Eu acho que o painel vetores, aquele mais abrangente, tem sido utilizado com maior frequência, até porque a gente é um desafio diferenciar um ou outro, né? E até muitas vezes para saber se existe algo concomitante. E se for pela recomendação mesmo, e se a gente pensar na fisiopatologia desses hemoparasitas, a maioria deles tem uma predileção especial. Então, se a gente for dizer para eu me certificar aquele último, se sobrou algo, a gente poderia fazer uma escolha pela biologia molecular no baço, tá? Porque ele vai ter essa maior importância de incubação desses hemoparasitas. Eu sei que é relativamente também tranquilo, porque é um procedimento que também exige uma sedação para que o paciente não se movimente, né? Se o animal não tem... É claro que o grande desafio seria de sangramento, então a gente teria que avaliar bem se o nosso paciente não está com riscos de sangramento, porém o que é colocado é principalmente quando a gente vê para avaliar se o nosso paciente continua portador ou a eficácia do tratamento. Então, em princípio, o nosso paciente estaria sem grandes desafios, né? Porque senão a gente poderia pegar e utilizar em outros tipos de amostra, tá bom? E eu vejo que ainda a gente utiliza pouco, né? A gente acaba utilizando mais medula. Medula a gente já acaba... É um desafio para o tutor, né? Aceitar fazer o procedimento, porque eles têm bastante, às vezes, receio por ser necessário sedar, e é um procedimento um pouco mais invasivo. Para o baço, da mesma forma, né? Então, o que a gente tem que considerar de um modo geral, assim? Pensando em sorologia, a gente tem que lembrar que vai existir a manutenção de títulos de anticorpo pós-tratamento. Então, seja porque ele debelou a infecção, o nosso tratamento foi bom, e aí funcionou, e aí a gente vai ter os títulos altos, ou se o nosso paciente entrou numa fase subclínica e não funcionou muito bem o nosso tratamento e os títulos vão manter altos, né? Utilizar, por exemplo, a trombocitopenia, que às vezes fica aquele nível de trombocitopenia um pouco abaixo da referência, né? Às vezes a gente pega ali um 180, né? Esse é bastante comum, 180, 190. E aí, será que é subclínica ou será que não? Usar isso como parâmetro não necessariamente é confiável,
tá? Porque mesmo após o paciente ter eliminado o agente infeccioso, existe uma presença de altos títulos, até posteriormente pode demorar para retornar esses valores de plaquetas. Então, se for para tirar uma dúvida, o PCR e aí de locais específicos como medula e baço, ele que vai nos ajudar de forma mais precisa, tá? E aí o que a gente tem que lembrar, os tipos, como a gente falou, se eu estou utilizando PCR gênero, então uma Ehrlich SP, uma Babese SP, ou se eu estou utilizando um PCR espécie, né? Então, às vezes a gente está lidando com uma questão aí, tá? Lembrar que uma das coisas, eu também trouxe considerações assim de questões que me perguntam, se uma vez que o nosso paciente ele tem altos títulos, a questão de ter altos títulos, isso só indica o processo de infecção. Não quer dizer que esse animal ele está imunizado contra esse hemoparasita. A gente sabe que não só ele pode se manter incubado, como ele pode ter novas reinfecções, né? Então isso não quer dizer porque ele teve, o que acontece geralmente uma vez que ele teve um contato, um primeiro contato com agente infeccioso, na segunda vez a resposta imunológica do nosso paciente é muito mais exacerbada, e aí o que acaba acontecendo é que as alterações sistêmicas imunomediadas no nosso paciente acaba tendo uma gravidade muito maior, tá? Então, às vezes, o que a gente pode suspeitar se eu tenho um paciente com um título tão alto, a gente pode já ficar um pouco mais preparado e pensar que a gente vai ter um pouco de desafio maior aí com segurar o próprio processo imunomediado do nosso paciente, tá bom? E uma outra pergunta que sempre me fazem, a gente está encerrando já, então não existe cura. Porque a gente falou várias vezes, ele pode ficar incubado, existe fase subclínica, ele pode ficar alojado, ele pode ser portador. De fato, a literatura ela é bem controversa nessa questão. Se a gente pensar, que existe cura, ou que existe a remoção completa do agente infeccioso, do antígeno do paciente, existe. Não dá pra gente falar que não. Qual que é o desafio? Que a gente não costuma testar. Se a gente não tem, e é desafiador mesmo a gente pensar que todos os nossos pacientes, a gente pensar em coletar medula e baço para fazer PCR para ver se o nosso tratamento foi eficaz. Isso é um desafio, né? Então, que existe cura? Existe, porém existe reinfecções e existe o período de latência ou subclínica. Então, o período de latência é grande para alguns, como micoplasma e anaplasmose, principalmente anaplasma platis, a gente pode dizer que a gente dificilmente vai ter uma eliminação completa, tá? Apesar de que existem protocolos de tratamento, principalmente pensando em micoplasma hemophilus, em que você faz após um período do tratamento convencional com doxiciclina, aqueles que não teve um período ou que ainda apresentaram PCR em baço positivo, após um período complementar com tratamento com marbofloxacina, por exemplo, por mais 15 dias, se mostrou bastante eficiente nesse sentido e o protocolo indica que consegue eliminar. Não sei. Mas já utilizo e recomendo mesmo, principalmente em pacientes FeLV positivo ou FeLV que acaba tendo de forma mais recorrente essas infecções e o quadro hematológico decorrente do micoplasma. E aí, então, sempre para a gente pensar, eu já comentei um pouquinho, mas eu gostaria de trazer isso de lembrança, né, que uma das coisas é que a gente sempre tem que considerar que a eficácia do nosso tratamento, ela vai depender bastante
da compreensão e do manejo das medicações pelo tutor. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes assim, para mim já virou quase um protocolo, assim, quando o paciente chega para mim, que ele já está em tratamento com doxy ou que ele já teve, perguntar para o tutor onde que ele anotou, como que foi para ele a medicação, para ouvir o que ele medicou, ouvir dele o que ele falou. Então, eu tenho uma grande porcentagem de tutores que medicam errado, porque na hora que ele tira da receita e passa para o papel, ou que ele entrou na cabeça dele, porque é um tratamento longo, né? Então, imagina, 30 dias, em algum momento o chip mudou, e aí o que era Doxibid virou Cid, aí tá usando subdose, era 1 comprimido e meio, virou 1. Então, por mais que a gente passe o tratamento certinho, é muito importante a gente checar, porque às vezes acaba acentuando o número de casos subclínicos, né, ou de prolongamento desse tratamento, que é um tratamento muitas vezes de hemoparasitose, quando parte para fases mais crônicas ou quando não consegue ser realizado de forma adequada, pode seguir aí por 2 meses subsequentes, né? Então isso é bastante tempo, e a gente sabe aí que a doxiciclina, que é o principal, e mesmo o imidocarb, quando a gente pensa em babesiose, eles são altamente agressivos para o organismo, né? Então, às vezes a gente está lidando ali com hemoparasita e também, às vezes, tem que lidar com todas as consequências que a doxy causa no nosso paciente, que muitas vezes acaba piorando toda a clínica e até a resposta da melhora deles, né? Então, acho que isso é algo que a gente tem que considerar também, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu fico aberta a questões, dúvidas, comentários, qualquer estaria à disposição aqui. Eu vou parar a minha isso, e aí ficou à disposição. A Fernanda está me perguntando, eu vou ler para todo mundo, eu não sei se todo mundo tem acesso ao chat. Se teria alguma contraindicação do omeprazol e da doxiciclina por conta de alteração de pH do estômago e diminuição da doxiciclina, você diz, de ingestão? Deve ser, né? De eficácia. Olha, o que a gente sente é que muitas vezes não necessariamente teria essa redução, tá? Por alteração de pH. O que a gente tem que fazer é dar o tempo adequado, até porque o que a gente vê, de fato, é que a doxy é muito agressiva para o estômago dos pacientes, né? Então, o omeprazol, ele acaba dando um alívio para eles. Tem maior complicação, sim, na questão quando a gente pensa em pacientes que também estão tomando sucrafilme, né? Então, aí é um pouco pior, porque muitas vezes quando a gente está ali, a gente às vezes em casos mais graves, que o paciente está sangrando bastante, tem todo um sangramento no trato gastrointestinal, aí a gente acaba tendo que utilizar, vem um combo, né, o omeprazol, o sucrafilme, e aí sim, aí que é bem importante da gente ver com o tutor quais os horários que ele está fazendo, porque a gente sabe que é um desafio utilizar o sucralfato, para quem já teve que dar nos próprios filhos, nos filhos pet, sabe que é desafiador para o tutor, inclusive. Então, aí sim, aí a gente está lidando com uma redução de absorção, né? A gente tem que dar o tempo exato, o espaçamento para a utilização das medicações para que fique tudo bem, tá? Mas muitas vezes a gente acaba tendo que utilizar de qualquer maneira para a saúde gástrica deles, né? Ainda temos aquela eterna dúvida em relação a ENRO para tratamento de hemaparasitose. Qual a minha opinião sobre isso?
se fosse eu escolher algum antibiótico que substituísse a doxiciclina, eu escolheria a Clinda. É o que é a minha de predileção, até pensando a clindamicina, né? Pensando pela boa capacidade dela de penetrar tecidos, ela também tem ela tá dentro da questão, ela tá dentro das opções quando a gente pensa em tratamento de hemoparasitas, tá? Ela vai fazer muito bem pensando, por exemplo, quando a gente está lidando com uma babesiose, em que tem um processo de hepatopatia junto, né? Então ela vai muito bem. Eu acabo utilizando com maior frequência a clindamicina. A Enro, por si só, sozinha, pelo menos pela minha experiência e o que eu vejo assim, sozinha ela não tem grande eficácia. Até porque se a gente pensar ali em toda a condição da capacidade de alojamento em locais, em órgãos hematopoéticos, a gente precisa de um antibiótico que chegue lá, né? Então, acaba sendo a opção de predileção a doxy e ela não acaba causando tantas alterações gastrointestinais ou hepáticas como a doxiciclina. A Bruna me pergunta se na fase subclínica já é possível notar hiperproteinemia e alguma citopenia ou apenas na crônica. Olha, na fase subclínica, Bruna, a gente pode ter, pensando em citopenia, a principal citopenia presente, que é uma citopenia discreta, seria a trombocitopenia, tá? Com maior predileção, se a gente fosse dizer. Para nos dizer que está chegando na fase aguda, por exemplo, a gente seria leucopenia, principalmente por neutropenia, trombocito ou anemia, tá? Sendo que anemia e trombocitopenia, elas têm maior probabilidade de acontecer, acima de 80%, tá bom? Porém, na fase, sua pergunta é na fase subclínica, você pode ter como se fosse um acompanhamento, porque na fase, qual que é o desafio? Ele parte da subclínica e ele migra para crônica. E se a gente às vezes não pega esse período, quando chega pra gente, a gente já tá vendo, geralmente a gente acaba vendo as pancitos, né? Mas não necessariamente a gente também vai ter uma resposta pensando em imunoglobulina na fase crônica, então, porque ele não está com desafio. Então, se a gente pensar, as globulinas estão lá, não vai ter a hiperproteinemia, seria o de menor sensibilidade aí, tá bom? Acho que o maior seria mesmo a verificação de alguma citopenia. Uma das coisas que eu não comentei, mas que ajuda muitas vezes, é que a gente também pouco utiliza, é quando a gente quer, às vezes, fazer, por exemplo, a gente está na dúvida do tipo do aumento da globulina, a gente pode pensar em perfis de eletroforese de proteínas séricas, porque aí a gente consegue ver o perfil da gamopatia, né? Então a gente consegue olhar e ver se tem uma relação com infecção ou não. Associação da doxy com outros antibióticos. Você diz... Eu acho que está somando com a pergunta de questão de Enro. Eu acho que é a Jaque, né? Mas associar a doxy com outros antibióticos às vezes é necessário sim, tá? Porque a gente, às vezes, o que a gente vê é que muitas vezes acaba tendo co-infecções ou às vezes algum outro distúrbio, porque se a gente pensar, e principalmente se tem um animal que está numa fase subclínica, ele teve algum desafio, ele teve algum comprometimento imunológico, e aí acaba que ele tem alguma infecção, né? Então, por exemplo, a gente pode lidar aí com infecções secundárias
que não necessariamente está relacionado ali ao hemoparasita. Então, o hemoparasita a gente precisa remover e muitas vezes a gente precisa associar algum outro antibiótico. Então, eu sei que muitas vezes é complicado, eu acho complicado ficar fazendo grandes associações, né? Mas muitas vezes é necessário assim. Sim, porque nem sempre a gente consegue usar a doxy. E a doxy, muitas vezes, o nosso paciente passa mal, né? Ou principalmente, e aí eu vejo, principalmente quando a gente, como eu particularmente, eu acho que a gente tem um desafio que a gente não testa tanto, ou tem uma dificuldade diagnóstica para pensar na babesiose em si, né? Onde a gente tem já aí tem um comprometimento gastrointestinal, tem um comprometimento hepático, tem aí até um comprometimento de pâncreas muitas vezes, toda uma inflamação abdominal, né? Então multissistêmica, e aí acaba que na hora que a gente entra com a doxy, parece que piora tudo, né? Porque já está tudo comprometido, então a gente acaba tendo que lidar com outra, tendo aí como opções, né? E aí, quando a gente, claro, os tratamentos como a doxiciclina é de predileção, mas a gente pode pensar nas tetraciclinas no geral. A gente tem que considerar que quando a gente faz protocolos alternativos, né? Ou seja, que quando a gente não utiliza necessariamente a doxy, vale a gente testar pensando em fazer um acompanhamento com relação ao PCR. E aí pode ser PCR de sangue periférico mesmo, que aí o que a gente vai fazer é fazer um acompanhamento periódico, né? Se o tratamento não funcionar, ele vai aparecer, né? Se ele não ficar na fase subclínica inoculado, incubado, quer dizer. Cá, acho que só complementando aquela pergunta do omeprazol, porque quando a gente faz por mais de 7 dias, a gente tem que fazer o desmame, né? Então, depois a gente tem que lembrar de reduzir gradualmente o omeprazol. E a outra coisa que é importante é que o omeprazol ele vai tirar aquela sensação de queimação, aquela dor de estômago, mas ela não vai tirar a náusea. O que tira a náusea vai ser o Cerenia ou uma ondansetron. Sim. Sim, muito bom. Obrigada, Cibi. Deixa eu ver aqui, então, a Mariana, Mari, não sei se é você, se eu recomendo sempre associar imidocarb e doxy no tratamento de erliquiose. Olha, eu não costumo não, eu não recomendo não. Quando eu recomendo, na verdade, eu acho que principalmente quando a gente está assim, lidando com uma anemia hemolítica, imunomediada, né, que aí a gente tá lidando com ela, a gente não tem tempo, até sair o PCR, até a gente ver, maior probabilidade que seja, a gente esteja lidando com uma babésia do que com Ehrlich, apesar que a gente sabe que pode também ter também uma grande probabilidade de ser erliquiose. Aí sim eu recomendo que associe. Porém, se for uma erliquiose com... Que aí depende, né? Tem níveis e níveis, né? Quando a gente está lidando com uma hemoparasitose. Então, se for uma erliquiose com um animal sem grandes desafios, a doxy só já estaria bem. Aí sempre tem a questão de dose, se é CID ou BID, né? Se a gente, por exemplo, pega um paciente que está com uma gravidade maior, a gente pode iniciar, né? Isso a minha, desculpa, acaba sendo até uma coisa que eu faço, não tem via de regra, tá? De fazer uma dose maior inicialmente, depois
fazer BID, mas eu tenho uma predileção por BID para manter ali de forma constante a quantidade de antibiótico, mesmo sabendo que ela tem alguma condição acumulativa, tá bom? A Fernanda me perguntou com relação ao aumento sorológico na titulação de erliquiose, o que eu considero aumento? 2 vezes, 4 vezes o aumento do título. Isso pensando com o valor anterior, né? Eu consideraria, se a gente estiver lidando numa fase exponencial, a partir da segunda, se a gente fizer a cada 2 semanas, seria até 4 vezes, porque 2 vezes, a gente sabe que a forma até como a gente avalia, a gente pode ficar assim, tem um pouco de técnica dependente. Então, para a gente saber que a gente está lidando com um quadro ativo mesmo, numa fase bem aguda exponencial, seria 4 vezes. Porém, 2 vezes eu ficaria atenta. Então, por exemplo, se eu tô lá com 1 para 160, aí deu 2 semanas, eu testei, deu 1 para 320. Aí eu vou considerar que eu vou fazer uma terceira, com certeza, para ver se mantém o 320, se diminuiu, o que está acontecendo. Né? Então, às vezes eu tenho paciente que eu fico lá fazendo acompanhamento sorológico, o que é um desafio, porque varia. Então, a gente sabe que às vezes o animal tem ali algum outro desafio imunológico e acaba produzindo de forma inespecífica também. Então, isso é desafiador se a gente ficar olhando por aí. Não sei se responde, Fernanda. Tá, com relação ao título anterior do acompanhamento. Mas eu já ficaria bem atenta a partir de 2 vezes, tá? A Bruna. Na fase crônica de pancitopenia, já vi indicação de tentativa de tratamento imunossupressor. Isso tem realmente indicação? Tá. Bruna, isso vai depender bastante, tá? Muitas vezes, o que a gente poderia... Qual seria o melhor indicativo? Quando a gente está, por exemplo, se a gente fizer um exame de medula, o ideal a gente seria avaliar, fazer um mielograma, uma citologia de medula, porque lá a gente poderia ver se existe um processo de interrupção da produção por um processo imunomediado, ou a gente está só lidando com uma hipoplasia. Por que eu digo isso? Muitas vezes, como que a gente percebe que tem uma condição de destruição e às vezes a gente tem um processo de destruição intramedular, tá? A gente tem ali, então, se a gente pensar no processo de produção, é como se fosse uma sequência, né? Uma escala, uma sequência, primeiro um, depois o outro, depois o outro. E aí, quando eu tenho um processo imunomediado, eu tenho uma interrupção, o anticorpo é contra alguma célula específica, algum momento específico dessa linha de produção. Então, eu tenho um acúmulo das linhagens anteriores e uma ausência das sequentes, né? Isso me indica um processo imunomediado com certeza, porque aí existe uma destruição específica contra uma linhagem específica intramedular. E aí faz sentido o uso de imunossupressor. Um quadro por hipoplasia sozinho, não necessariamente. Aí a gente vai também depender um pouco do que tipo de imunossupressor que a gente está falando. Porque se a gente pensar que está associado ali também uma trombocitopenia, junto com a pancitopenia, o uso do corticoide, ele vai ajudar num aumento de plaquetas circulantes, né? Então, ele também seria importante nesse sentido. E não necessariamente com um processo ativo de imunossupressão do sistema fagocítico ou específico imunomediado. Às vezes associado também junto com essa pancitopenia, a trombocitopenia pode ser imunomediada, né? Então, pode ser por hipoplasia medular ou mesmo por um aumento de remoção que acaba sendo dentro do sistema hemofagocítico no baço ou em medula. E aí isso também... mas agora a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente lida com
imunossupressores num quadro de pancitopenia, porque já é bastante complicado do animal responder num quadro desse. E usar imunossupressores mais pesados, a gente pode diminuir o que ele já tem como imunocomprometimento, né? E fazer proliferar ali o agente infeccioso, tá? Então a gente tem que saber escolher bem aí quando usar e por que usar e qual usar. Se a Bruna me pergunta se eu recomendo a titulação por ELISA ou melhor RIF. Os dois acabam tendo um princípio bem parecido, tá? O que vai acabar sendo a diferença é qual é o tipo de sensibilidade da detecção do fotossinalizador, tá? Então, no caso, o RIF acaba sendo um pouco mais sensível, tá, do que o ELISA. Porém, a gente tem que ver que, às vezes, quando a gente está lidando com algo mais sensível, a gente tem que pensar que ele vai dar valores um pouco mais altos, e aí a gente tem que saber interpretar toda essa situação, né? Então, às vezes, eu tenho tutor que ele quer, às vezes ele também, né? Hoje a gente lida com os tutores que estudam bastante antes de vir ao veterinário, né? Ou tem doenças semelhantes, e aí eles querem que zere no RIF, sabe? Então, assim, dificilmente. Então, acaba sendo isso, mas eu uso o ELISA comum, assim, porque ele acaba sendo mais rápido, tá bom? Até porque quando a gente pensa os trabalhos, quando indicam fase aguda da erliquiose, que a gente está falando assim, uma grande maioria da titulação, ela vai dar acima de 1 para 160, né? Hoje a gente utiliza 1 para 80 e fica ali na dúvida, né? 1 para 80 é positivo, está no início da soroconversão, que momento que tá, o que a gente faz com isso? Erliquiose mesmo ou não? Então, a maioria deles soroconverte bastante, tá? De 1 para 160, 1 para 320 para cima. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, seja o pessoal aqui do Pet Care consegue me encontrar ou me mandar mensagem, eu sempre tento, na verdade eu sempre respondo, às vezes eu demoro, mas eu costumo responder. E para quem não está no Pet Care, tem aí o pessoal as veterinárias que têm o contato, e aí podem ficar à disposição também, que elas fazem a ponte aí para a gente poder conversar e tirar dúvidas, tá bom? Eu encerro então, muito obrigada a todos e até breve.